primeiro lugar, queria dizer que, de facto, temos um acordo, há um acordo, e é um mau acordo para o Partido Socialista, para os madeirenses e para os porto-santenses. Ontem, o que assistimos foi o capitular da autonomia. O rosto da autonomia dos últimos 30 anos capitulou ontem em Lisboa. Hoje já não existe autonomia na região autónoma da Madeira. O acordo ontem alcançado traçou o destino da Madeira nos próximos 10 a 15 anos. Este acordo não foi ou não será assinado amanhã. Este acordo foi sendo assinado nos últimos 10 anos. Por cada ano que passou, o Governo Regional do PSD foi se endividando em cerca de 500 milhões de euros. E o acordo foi sendo assinado ao longo dos últimos 10 anos. Chegamos assim a 6.500 milhões de euros de dívida que estão às costas dos madeirenses. A responsabilidade de tudo isto é clara para todos hoje. É a responsabilidade do PSD que colocou a Madeira e o Porto Santo nesta situação. Governaram mal, em especial nos últimos 10 anos, foram desperdiçando o nosso dinheiro e os recursos dos madeirenses, comprometeram o futuro da Madeira e do Porto Santo. Hoje, o PSD e o seu presidente são o problema da Madeira e do Porto Santo, já não são qualquer solução. Transformaram aquilo que era a dívida abençoada dos discursos políticos na dívida maldita dos madeirenses e dos porto-santenses que terão que a pagar. O orgulho de Jardim, o orgulho nesta dívida, tornou esse orgulho no desespero de todos os madeirenses e porto-santenses. Com este acordo, o orgulho de Jardim é o desespero da Madeira e do Porto Santo. O que significa, afinal, este acordo? Para a autonomia, significa claramente a derrota da autonomia. Mas assistimos ontem, e pelas informações que têm sido vinculadas pela comunicação social, em que vamos ter um IVA de 22% na região autónoma da Madeira, que significa, de facto, uma paragem cardíaca toda a economia regional e das famílias e das empresas. É um ataque à nossa forma de estar e ao bem-estar dos madeirenses e dos porto-santenses. A taxa de esforço pedida aos madeirenses e porto-santenses é muito superior à taxa de esforço e de sacrifícios pedidas no continente. Por outro lado, o nosso poder de compra vai regredir mais de 25%. Tudo isto irá afetar a nossa economia, as empresas e terá consequências muito graves no nosso tecido económico e social. Por outro lado, sentimos aqui, de facto, um ataque do ponto de vista fiscal à nossa classe média e às empresas, com reflexos que só o tempo irá mostrar aos olhos da opinião pública, porque até o momento não há estudos de cada medida que vai ser implementada, quais são as suas consequências na economia e na vida das famílias. E, portanto, passado um mês da assinatura da Carta de Intenções, que foi assinada pelo Sr. Presidente do Governo a 27 de dezembro, hoje estamos em vésperas de ser apresentado esse acordo aqui na Madeira, a 27 de janeiro, passou um mês e durante este mês, nessas negociações, os resultados estão à vista. É o fracasso total. E durante este mês, os madeirenses foram vendo de sobressalto em relação à questão dos medicamentos, em relação à questão dos reembolsos, e durante o mês de janeiro foram para o desemprego cerca de 500 pessoas. E, portanto, este mês de negociações foi um mês de afundanço e de entalanço da nossa região, infelizmente, devido às políticas do PSD e à forma como conduziram todo este processo. Face a esta realidade, há aqui claramente responsáveis. É o PSD da Madeira, é o PSD e o CDS do continente, e há aqui vítimas. As vítimas são os madeirenses e os porto-santenses que irão suportar todos estes sacrifícios. Estas medidas, com este Presidente do Governo Regional e com este PSD da Madeira, tornam este plano incapaz de ser colocado em prática. Todos nós conhecemos o passado do PSD no governo. Todos nós sabemos a forma de governar do PSD. E é fácil concluir hoje que este plano ontem
acordado é um plano que não é execuível. Não é execuível pelas características deste Governo, por um lado, não é execuível pelas características da nossa economia e da estrutura da nossa economia. E, portanto, este plano, ontem apresentado e com tanta convicção, no futuro será um plano comprometido pela realidade da Madeira. E, nessa matéria, o que nós entendemos é que a solução ontem encontrada e o acordo encontrado vai levar a mais falências, mais desemprego, mais pobreza, mais imigração. Naturalmente, com um plano que leva a esta situação, é um mau plano, é um plano que não serve à Madeira e o Porto Santo, é um plano que não é solução para a resolução dos nossos problemas. O grande desafio, neste momento, dos madeirenses e dos porto-santenses é se livrarem do governo do PSD aqui da Madeira. Com este governo, a Madeira não terá soluções de futuro e o nosso futuro estará comprometido. Este mês de negociações demonstraram a falta de capacidade do Governo Regional do PSD em construir um futuro para os madeirenses. O selar deste acordo demonstra também a incompetência do Governo num processo negocial e demonstra a fraqueza deste Governo, que colocou os seus interesses partidários à frente dos interesses de todos os madeirenses e porto-santenses. É um momento que nós lamentamos. O atual momento que vivemos é um momento que lamentamos. Entendemos também que sem um plano económico para a região autónoma da Madeira, o nosso futuro está comprometido e é necessário criar um plano económico para colocar a economia a funcionar. É necessário um plano social que ampare as famílias, porque a situação hoje que se perspectiva em termos dos próximos meses será extremamente gravoso. E queria aqui citar o Sr. Presidente do Governo. O Sr. Presidente do Governo, no dia que tomou posse, como Presidente do Governo pela primeira vez, afirmou que a Madeira será o que os madeirenses quiserem. Infelizmente, passados mais de 30 anos, a Madeira não é o que os madeirenses querem. E o Dr. Alberto João Jardim, que vendeu esse sonho há mais de 30 anos, hoje vem demonstrar que a Madeira já não tem um sonho pela frente, tem um pesadelo. E, portanto, perante isto, naturalmente, que os madeirenses devem fazer uma leitura em relação à forma como o PSD tem conduzido os destinos da região. Mas também queria citar o Sr. Presidente do Governo em relação a outra matéria. Ele referiu ao longo dos anos que a Madeira era a minha pátria e que o PSD era um instrumento. Hoje, qualquer madeirense e porto-santense que julgava que a Madeira e o Porto Santo era sua, tem que pagar para viver na Madeira e no Porto Santo. A Madeira e o Porto Santo, assim com este PSD, de facto, não é a nossa pátria. Por outro lado, referiu que o PSD era um instrumento. Neste momento, esse instrumento só prejudica a Madeira e o Porto Santo, só prejudica os madeirenses e os porto-santenses. E, portanto, também aqui, nesta forma de ver a política regional, tanto o PSD, ao longo destes anos, conduziu a Madeira a colocar-nos aqui quase como refugiados e a pagarmos para vivermos na Madeira e no Porto Santo de tal forma e com sacrifícios tão grandes, e por outro lado, o PSD como um instrumento, é um instrumento que mata o nosso futuro, e os madeirenses têm que recuperar a sua pátria, que é a Madeira e o Porto Santo, e se verem livre desse instrumento que nos prejudica a todos, que é o PSD e o seu governo. De que forma? Pedindo eleições antecipadas, pedindo a admissão do atual governo, como é que os madeirenses poderão pronunciar-se nesta altura? Uma vez que este governo tem 2 meses, 3 meses de... Os madeirenses têm direito a uma prerrogativa, que é o direito à indignação. É necessário ter em conta que nós fomos para umas eleições regionais em que a verdade foi escondida ao povo da Madeira. Não quiseram, durante o processo eleitoral, explicar aos madeirenses que sacrifícios é que lhes seria pedidos. O discurso foi antes das eleições, depois das eleições o discurso começou a mudar e hoje é completamente diferente. O discurso dito aos madeirenses antes das eleições foi contrariado logo a seguir depois das eleições pelos factos e pelo novo discurso do PSD. Os madeirenses estão desobrigados em relação a este governo. Os madeirenses que votaram no PSD não têm neste momento qualquer responsabilidade
na eleição e na governação do PSD. E, portanto, os madeirenses têm direito à indignação. E julgo que devem mostrar a sua indignação daqui para a frente perante o Presidente do Governo, perante os senhores secretários, perante os senhores Presidentes de Câmara e os seus Presidentes de Junta do PSD e com essa indignação e mostrando essa indignação, pode ser que da parte do PSD exista também um sobressalto, como já existe em toda a sociedade madeirense, que leve à mudança de rumo do próprio PSD e que conduza a uma solução governativa de futuro que traga bem-estar e qualidade de vida aos madeirenses. Essa indignação é ir para a rua, é se manifestar na rua? De que forma pode ser feita essa indignação? Essa indignação poderá ser feita, em primeiro lugar, manifestando junto, quer do Presidente do Governo, quer dos autarcas do PSD e dos seus responsáveis, de forma veemente que estão descontentes com a atual situação. Pode ser na rua, pode ser nos encontros, porque a Madeira é uma terra muito pequena e encontramos facilmente os responsáveis pela situação, e lhes dizer na cara que, de facto, trouxeram a região autónoma da Madeira a esta situação, que são responsáveis e que deviam, já que não conseguem governar a Madeira e dar qualidade de vida aos madeirenses, deviam se afastar e colocar novamente as responsabilidades da Madeira e do Porto Santo nas mãos dos madeirenses e os madeirenses definirem o seu futuro.